Amém. Amém. Nós estamos falando sobre o coração que ama cuida, o coração que cuida é casa. Hoje é Dia das Mães e não existe um coração tão casa quanto um coração de mãe, né? A gente tem esse dito popular, né? Coração de mãe, sempre cabe mais um. E isso é divino, isso é divino, isso é a manifestação clara do eterno. E por isso que eu chamei o título da minha mensagem de hoje de Uma Epifania Chamada Mãe. Porque o que é uma epifania, William? Epifania é uma aparição reveladora do divino, do eterno. E eu entendo que a mãe, ela é praticamente essa revelação do cuidado eterno de Deus com os seus filhos. Nós conhecemos muito sobre o lado paterno de Deus, porque Jesus nos apresentou um Deus criador que é Pai. Que é Pai. Foi Jesus, né, Paulo, que ensinou a gente a chamar o Deus criador de Pai. Foi Jesus que mostrou para a gente que nós somos filhos e não apenas criaturas. E é na Trindade que a gente aprende também sobre o lado materno de Deus. Porque a Bíblia nos ensina sobre esse lado materno de Deus. É a Bíblia que vai trazer essa revelação materna de um Deus que é Pai, mas que é um Pai que é muito mãe, né? Então, hoje eu quero falar sobre esse capítulo da série que nós estamos, que é sobre esse ensino materno, esse cuidado materno. O que nós aprendemos com Deus sobre mãe? E por que a mãe tem esse cuidado tão próximo de uma divindade, a ponto da gente, de Deus ter escolhido uma mãe para poder gerar o seu filho, como nós humanos fazemos aqui. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 19. João 19, eu quero ler o versículo 25. Diz assim a palavra de Deus: perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo ele disse: aí está sua mãe. Daquela hora em diante o discípulo a recebeu em sua família. Vamos orar? Pai, obrigado por esse dia do nosso calendário, tão significativo, tão importante, que traz significados para além meramente do que aquilo que o mundo vai chamar de comércio, de consumo, mas traz significados para relembrarmos a preciosidade desse amor materno que o Senhor nos ensina. Obrigado por isso. E agora fala conosco. Ministra no nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Como eu ia dizendo, a Bíblia ela nos ensina sobre a maternidade de Deus. E é interessante isso. A Bíblia, algumas vezes, compara Deus com o lado materno, com o lado feminino. Esse Deus que é pai, mas é um Deus que é mãe. Aí você falou, nossa, mas que papo é esse? É um papo, por exemplo, do profeta Isaías, né, que disse que Jerusalém seria consolada como uma mãe consola seus filhos. Né? É o papo, por exemplo, do Evangelho de Mateus, quando Cristo vai comparar Deus com uma galinha com seus pintinhos. Né? É o papo também do profeta Isaías, no capítulo 49, quando vai dizer que pode até uma mãe esquecer dos seus filhos, mas eu não me esquecerei. Eu não me esquecerei. Há uma relação muito próxima com isso. Há um papo também de maternidade, quando a gente olha para o Gênesis e você vê que o Espírito Santo é olhado, por exemplo, pela teologia ortodoxa oriental, como um útero da criação, onde todas as coisas são geradas. O Espírito Santo pairava sobre o abismo e a partir dele todas as coisas são criadas e geradas. É no útero materno que a vida acontece.
É no útero materno que a mágica divina acontece. É um negócio fantástico, né? Eu passei por essa experiência 3 vezes, mas é incrível quando você vai ver no ultrassom e você escuta o batimento cardíaco do seu filho ali dentro. E você fala, meu Deus, isso é um milagre. É um milagre. É tão poderoso. E o Espírito Santo traz essa conotação materna, né, em algumas teologias. É tão importante isso para a gente, porque vai trazer justamente aquilo que o pastor Fábio falou no início, a importância da maternidade. Eu não estou falando sobre uma pessoa que gerou biologicamente um filho, eu estou falando sobre mãe. A gente enfatizou nos nossos depoimentos aqui, né? Mãe é quem cuida, porque está implícito no nome mãe, na maternidade, o cuidado, o afago, o afeto, o ensino, a direção. E o nosso Deus é essa revelação materna desse cuidado. Um cuidado diferente, é diferente. E quem é pai sabe o que eu estou falando. A gente tem a nossa... Quando há uma presença materna em casa, a gente tem essa coisa de saber que o meu cuidado é diferente do materno. A gente não tem uma coisa igual. Embora há pais que precisem encarnar essa mãe e aprender essa maternidade. E assim a gente vai entendendo que a Bíblia vai revelando para a gente esse caráter de Deus amoroso e transformador. Transformador. Deus é pai, Deus é mãe. E o Espírito Santo, quando se revela para a gente como esse útero materno da criação, ele revela esse cuidado materno de Deus também para quem cuida, a gente começa a aprender que existem dimensões divinas muito próximas da maternidade. E é por isso que eu dei o nome de epifania, né, para essa mensagem. A mãe que revela a Deus. E eu vou listar algumas aqui. Por exemplo, mãe é aquela pessoa que diz não. E esse dizer não está muito ligado ao ensino. Porque a gente aprende com não, a gente não aprende com sim. Né? E a gente aprende muito com o cuidado materno, por quê? As nossas primeiras professoras, né, as mães, elas vão ensinar para a gente pelo não com muito amor. E a gente vai aprender que só o amor ensina, de fato. O medo, o sofrimento, ele pode te traumatizar e gerar em você traumas. Não, mas a dor também ensina. Tal. Não, a dor traumatiza e faz com que você fique receoso de algumas coisas. Mas o amor, que às vezes pode ser duro, ele ensina. E a gente vai aprender quando a gente ouve os primeiros não. É o não da mãe, né? Geralmente o pai fica naquela, fala com a sua mãe, né? Vai falar com sua mãe. Porque o pai quer ficar de bom. O pai quer ficar de bonzinho, né? A Priscila às vezes fala para mim assim, você quer ficar só como bom moço na história? Eu tenho que dizer os não? Né? E a mãe não tem preocupação em dizer não. A mãe vai dizer não. Né? O pai às vezes recua. Né? Às vezes dá uma recuada, fala com sua mãe. Esse negócio aí você vai conversar com sua mãe. Né? E a mãe, ela assume a bronca, ela vai dizer não. E Deus, o nosso Deus é um Deus que vive dizendo não para a gente. Opa, ainda bem que ele diz não, né? Tinha um professor meu que falou assim, graças a Deus, Deus não me dá tudo que eu peço para ele. Porque, de fato, isso é uma questão muito materna. Graças a Deus que minha mãe não me deu tudo que eu queria. Graças a Deus que minha mãe não deixou eu fazer tudo que eu queria. Graças a Deus por isso. E a mãe é aquela que escuta a nossa malcriação, porque não quer ouvir um não, mas é a mãe também que tem a grande capacidade, o privilégio de dizer, eu te avisei, mas não fala. Ela, na verdade, resolve acolher a gente. Isso é muito divino. Porque Deus é aquele que poderia virar para mim e para você e dizer para a gente assim, olha, eu avisei vocês, né? Então agora, né, fica com essa seu BO aí. Mas ele abraça a gente e fala assim, vem cá, filho. Ele não precisa dizer, eu te avisei. Porque mãe,
como nosso Deus Mãe ensina, ela sabe que o próprio castigo já está dado. A própria frustração já está revelada. E o que eu preciso ser agora? Alguém que faça essa pessoa agora levantar novamente para agora fazer o certo. Então, o sagrado encargo de dizer não. O sagrado encargo de dizer não. No jardim, Deus disse não para os filhos dele. Não dá para vocês ficarem aqui. Eu amo vocês, mas vocês fizeram algo que eu não posso dizer sim para vocês. Vocês precisam sair. Que dificuldade deve ser para um pai que é mãe virar para os seus filhos e dizer: não dá mais para vocês ficarem aqui. Deus teve que fazer isso. E quantas vezes você, mamãe, tem que ser dura, mesmo ouvindo o choro do seu filho, mesmo ouvindo o seu filho e sua filha. Por favor, e vocês têm que dizer: eu não posso fazer isso, porque eu tenho uma responsabilidade de ensinar. E ensinar é cuidar. Ensinar é cuidar. Porque não conhecemos ou não sabemos lidar com isso, ou podemos ser destruídos por aquilo que não sabemos manusear. Então a mãe precisa dizer não. Porque é assim que Deus age com a gente. E vivemos hoje num mundo de muito sim. Muito sim. Então, a gente sabe o que muito sim gera: destruição. 2, mãe é quem amamenta. Mas eu não estou falando sobre o amamentar do seio, do leite materno tão somente, mas o amamentar é o que nutre, é o que alimenta, que começa nesse simbolismo de dar o peito para mamar, mas que vai para além disso. Mãe carrega consigo esse simbolismo de que eu gerei e eu posso alimentar. Isso é muito divino, porque é um Deus que gera, é o Deus que cuida, é o Deus que provê, é o Deus que sustenta. É o Deus que carrega consigo mesmo a satisfação dos seus próprios filhos. Eu gerei os meus filhos, vocês são meus filhos amados, que eu criei e eu sustento vocês em mim mesmo. Isso é muito materno. Em mim mesmo vocês têm satisfação plena, vocês têm tudo que eu preciso. Vocês têm tudo que vocês precisam. Essa experiência de dependência materna, em que eu olho para o Lucas e vejo quão dependente é esse serzinho agora no colo da Priscila, que precisa dela. É a representação clara de nós, filhos, quando descobrimos essa nutrição, esse alimento que sacia a nossa alma em Deus. E que tudo que eu preciso está em Deus. Essa relação profunda de que pode um corpo como o nosso gerar um milagre da vida e ainda gerar o alimento que provém a vida. E, gente, é impressionante. Aquele bebezinho tem 3 meses e é um gigante, e está muito grande, e só leite. É um alimento que nutre, que faz crescer, que desenvolve funções cognitivas, físicas, motoras, e faz com que a criança se desenvolva, cresça. Tudo isso vem da mãe, que mesmo não dando o seu próprio leite às vezes, mas está naquele colo a dependência, o sustento, a nutrição, ao acolhimento necessário para que aquele humano se desenvolva. O materno e o divino se encontrando novamente. Seres totalmente vulneráveis, que recebem vida da quem formou a vida dentro de nós. Vida gera vida. Isso é o divino e o materno se encontrando. 3, o colo de mãe. Tem lugar mais seguro do que o colo da mãe? Tem lugar mais gostoso do que o colo de uma mãe? E eu não estou falando só sobre mães biológicas, as mães espirituais. As mães que entenderam a sua maternidade como vocação,
que tem um colo tão bom. Eu descobri isso quando eu vim para São Paulo e aqui logo cedo para fazer o seminário, e eu me vi longe da minha mãe, né? Já grande mas tem horas que você é grande, você quer o colo da sua mãe. Porque é um colo que não te julga, é um colo que está bom ali, e que só te abraça, e que você se sente em casa. É um colo casa, é um coração que é casa. E eu descobri que eu tinha várias outras mães aqui para cuidar de mim. E foram muitas mães que me deram um colo de mãe. Um colo que você não precisa dizer nada. Você não precisa justificar nada. Você não precisa ter medo de nada. Parece que o colo, quando você está nele, esse colo é tudo que você precisa e é o lugar mais seguro do mundo. É onde você está mais vulnerável e é onde você mais se sente seguro. Não há nada mais materno, não há nada mais divino do que o colo de uma mãe. Essa figura tão bonita que nos remete a essa certa fragilidade. Buscamos a Deus, buscamos em Deus um colo de mãe, um cuidado, um abraço. Às vezes, e muitas vezes nós vamos ser machucados e feridos, e tudo que a gente precisa para nos erguer novamente é um colo materno divino. O colo é lugar de choro. O colo é lugar onde eu paro de chorar também. Às vezes o Lucas está chorando pra caramba e ele precisa de um colo para parar de chorar. Às vezes eu preciso do colo para chorar, mas às vezes eu preciso do colo para enxugar minhas lágrimas e para olhar de novo para a vida e voltar a caminhar. Porque a mãe sempre diz para a gente quando a gente está chorando, e para a gente se acalmar, o quê? Calma, mamãe está aqui. E é assim que Deus fala para a gente quando a gente vai para o colo dele. Calma, calma que eu estou aqui. Calma, fica tranquilo. Você pode descansar. Ele enxuga as nossas lágrimas. Ele faz a gente enxergar que a beleza de seguir a Cristo e de estar na família de Deus não é o que Ele pode dar para a gente, mas é a sua presença em todo o tempo. Em todo o tempo. Na alegria, na dor, nos vales, nas montanhas. É Deus presente. 4. Mãe também é que desmama. É a que vai dizer assim, olha, chega você precisa olhar para a tua vida e seguir, tomar um rumo. Não dá para você ficar nessa coisa de querer sempre. Você precisa ter responsabilidade. Eu não vou ficar o tempo todo dizendo que você tem ou não que fazer. Eu não vou ficar o tempo todo dizendo para você que isso aqui está errado, isso aqui está certo. Eu não vou fazer isso, Lisa. A gente precisa crescer, a gente precisa desenvolver, a gente precisa ter nossa própria consciência. Deus não quer filhos tutelados a vida inteira. Ele quer filhos responsáveis, que saibam olhar para todas as coisas que nos são lícitas e dizer aquelas que nos convêm. Jesus não ensina para a gente comportamento, mas Jesus dá para os seus discípulos responsabilidade, para sermos filhos maduros que desenvolvam a nossa fé de maneira madura e cada vez mais a gente consiga ter conversas maduras com um pai que quer ouvir dos seus filhos, um pai, um Deus que é mãe, que quer sentar na mesa com seus filhos e saber que o filho está pleno do seu conhecimento, ao ponto de que eu não preciso mais me preocupar, porque esse filho já manifesta toda a presença sábia, intelectual e espiritual, convicta de quem ele é. Porque é com a nossa mãe que a gente vai ter o afeto mais profundo, as nossas influências mais internas, encarnadas, porque desde o ventre que nós somos intuídos ali, as conexões, a gente tem ali no ventre aquelas coisas, mas não só no ventre, mas na vida cotidiana, é no olhar, é no cuidado, nas influências. A mãe carrega essa responsabilidade também de dizer, olha, a hora chegou.
A tua hora chegou. Não é Maria que diz para os outros, olha só, olhem para ele aqui, façam tudo o que ele disser. Porque chegou o momento. Chegou o momento dele dizer para todos quem ele veio ser. Maria está legitimando um ministério divino. E a mãe, é esse que vai chegar. Chegou o teu momento, é a hora de você ir. É a hora de você ser quem você é, e não quem eu sou, seu pai é, o seu tio é, seu avô foi. É para você agora ser quem você é. E eu não preciso nem perguntar para as mães aqui se é fácil isso. Deixar o filho ir. Mas esse é um dever materno. E o profeta Oséias vai dizer no capítulo 11, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Mas quando mais eu chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos balaíns, queimaram incenso aos outros ídolos esculpidos. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-os nos braços. Mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Às vezes ser mãe, essa mãe que desmama, que manda embora, é também uma mãe que vai ver o seu filho em situações muito difíceis. Mas vai ter a certeza de que o que ensinou está lá e que uma hora a gente vai ver isso de alguma forma voltar. Porque eu sei o que eu fiz. Eu ensinei, eu sei, eu confio nisso. 5. A extensão sagrada de ser mãe. E que extensão é essa? É uma extensão que não cabe só aos laços sanguíneos. A mãe nunca é mãe de dos filhos só que se gerou. Já pararam para pensar nisso? Você que é mãe, você que já é vó. A gente nunca é mãe só dos filhos que a gente gerou. A gente é mãe de uma porção de gente, né? Eu vejo isso. Quem é mãe de um bocado de gente que cuida, que ensina. Essa extensão sagrada da mãe é dada por essa família espiritual que formamos. As nossas mães aqui são as nossas mães. Eu olho para a dona Maria Inês e falo assim, você quer ser minha mãe? Ela é minha mãe quando precisa. Às vezes a Clara é minha mãe. Sei, Clara, eu sou muito velho para ser seu filho, mas assim, Clara, às vezes eu preciso que a Clara seja minha mãe. Às vezes a gente olha para a comunidade e encontra isso. Porque a extensão sagrada da comunidade é permitir que a gente enxergue cada um numa função, não meramente por falar, mas porque é uma função espiritual, de cuidado e de ensino. Nós precisamos desses afetos. Nós precisamos de uma mãe que nos ensina, que diz não. Nós precisamos de mães que amamentem, que cuidem, que alimentem, que nutram, que deem o subsídio necessário para a caminhada. Nós precisamos de mães que ofereçam seu colo de acolhimento, que ensinem a igreja a ser colo de mãe. Uma igreja, uma comunidade de Jesus sem colo de mãe, não é uma comunidade de Jesus. A igreja só aprende, se fosse só pai aqui, ele estava lascado. Esse negócio de acolhimento não ia rolar. Mãe é que acolhe de um jeito que a gente não faz ideia. Na Coreia do Sul, uma das maiores igrejas do mundo evangélicas, o pastor, uma vez dando uma entrevista lá, ele falou o seguinte, ele falou que nós aprendemos, ele falou assim, nossa, como que uma igreja tão grande consegue acolher pessoas ainda? Ele falou, isso foi um desafio nosso. Quando começamos a crescer, a gente viu a nossa igreja se tornar um ambiente muito frio, em que as pessoas entravam e saíam, a gente não tinha conexão. Então nós aprendemos que as casas das pessoas eram como ninhos que formavam a nossa igreja, e que a melhor pessoa para gerir esse ninho eram as mães. E aí a gente começou a ver na maternidade esse acolhimento divino que uma comunidade precisa. É com a mãe na nossa igreja que a gente precisa aprender que é hora de criar filhos responsáveis. Que a gente não tem como ficar tutelando a fé deles para sempre. Não dá. A gente precisa confiar neles na nossa universidade.
Ah, não vai para a universidade, porque a universidade vai fazer mal para você. Não vai fazer mal porque nós estamos confiando naquilo que nós estamos ensinando, porque a gente fez um bom trabalho. E é Deus que está na frente, edificando sua igreja, edificando e ensinando, ministrando, e a gente confia. Ah, mas vai se acontecer uma coisa, a gente está confiando nisso, e vamos em frente, fazendo a nossa parte. Nós não blindamos os nossos filhos, nós criamos e formamos com a responsabilidade que foi dada por Deus para nós. E eles vão ter as suas experiências, e vão crescer, e vão lembrar daquilo que a gente ensinou. E mesmo que eles se frustrem lá fora, na nossa casa, eles vão encontrar acolhimento, eles vão encontrar um colo. E não é um colo que vai dizer para eles, eu avisei, eu não falei. É um colo que vai dizer aqui, vem cá meu filho. Chora o que você precisa chorar, porque depois eu vou falar para você enxugar essas lágrimas. E eu mesmo vou enxugar. E você vai voltar. E nós somos essa comunidade que precisa entender, aprender com as nossas mães e com Deus que é mãe, essa sagrada extensão de ser mãe. A seguir apareceu uma nuvem, os envolveu e dela saiu uma voz que disse, esse é o meu filho amado, ouçam-no. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele mandar. Essa maravilhosa extensão sagrada de mãe que cabe a todos nós, inclusive com as mulheres que nem são mães, não foram mães biológicas, mas já são mães espirituais. Nós entendemos aqui. Aqui aonde, Rodrigo? No texto que nós lemos. O que nós lemos? Nós lemos Jesus trazendo para nós revelação de propósito. Como assim, Rodrigo? Jesus olha para um órfão e diz para ele, toma aqui sua mãe. Jesus olha para uma mãe que está perdendo um filho, que está em dor, perdendo o seu propósito, e diz, tome seu propósito de volta. Porque é aos pés da cruz que nós encontramos família. É aos pés da cruz que o filho órfão encontra a mãe. É aos pés da cruz que o órfão encontra a família. É aos pés da cruz que no desespero da perda da sua maior dor, que é o seu filho, nós encontramos consolo e novos filhos e novos propósitos. Aos pés da cruz é o lugar onde o órfão encontra a família. A cruz é o lugar onde a família ganha propósito. A cruz é o lugar onde o nosso coração vira casa. É aos pés da cruz que isso aqui faz sentido. É aos pés da cruz que nós entendemos a revelação que acontece nas mesas ao partir do pão. Que é o próprio Cristo dizendo, você não está sozinho, meu amigo. Você ainda não viu, mas olha aí, essa aí é a tua família. Essa é tua mãe. Ei, mãe, você acha que você perdeu todo o seu propósito, todo o sentido? Você, meu filho, que está desesperado dentro de um luto, dentro de uma insanidade, olha para o lado. Tem propósito nessa casa. Tem família nessa casa. É aos pés da cruz que a gente ganha propósito e revelação daquilo que Jesus nos chamou para fazer. Ser uma família. Ser uma família. E olha que interessante, nós somos todos filhos adotivos, não é? Tem pouco a ver com a nossa biologia e muito a ver com o amor. O amor que nos une e nos faz um. Nós vamos cantar uma canção agora. Essa canção se chama Na Casa. E eu quero entender que nós estamos aprendendo cada vez mais a ser uma comunidade cheia de corações que são casa. E se você ainda está com dúvida de alguma coisa, ouça a voz de Jesus dizendo para você, meu irmão, minha irmã, meu filho, minha filha, olhe para o lado. Você não está sozinho. Você tem propósito, você tem família.
Acredite nisso. Você precisa ser casa. Se você está dizendo, pensando assim, olha, eu preciso ainda ajeitar a minha casa. Eu preciso ainda ajeitar o meu coração. Eu não estou lidando bem com tudo isso que eu estou vivendo. Eu não estou lidando bem com os traumas que a vida me trouxe, com a perda horrorosa e traumática de um filho, ou com a frustração de eu não ter mais uma família. Deus está olhando para você e dizendo para você assim, meu filho, minha filha, venha como você está para esta família. Venham você que está perdido, está ferido. Venham todos os cansados para essa casa, porque essa casa esse coração é casa. Esse coração é um coração de um Deus que é pai, que é mãe e que nos mostra uma família nova. Você não está sozinho mais. Chegou o tempo da sua vida, chegou a manifestação divina na sua vida, o Kairos de Deus dizendo para você, você não está só, olhe para o lado. Às vezes você está olhando para o céu perguntando, por que Jesus? Por quê? E Jesus está dizendo para você, para isso, está aí seu filho, está aí tua mãe. Vão viver o propósito divino da existência em comunidade, em família. Vão ressignificar esse pensamento de vocês, em que a casa de vocês é um lugar fechado, triste, isolado, só com parente. Não, a casa agora é coração, é um coração de mãe, que cabe muito mais do que a gente pode imaginar, pensar ou sonhar. É o Cristo na cruz que abriu, rasgou as possibilidades. É o Cristo que ressuscita e diz, eis aí um futuro em que a morte já não é mais o inimigo maior. E esse inimigo maior foi vencido por um amor família. Porque foi um pai que entregou seu filho para que muitos filhos pudessem ser sido adotados e pudessem chamar Deus de Pai e encontrar suas mães e pais e irmãos na casa. Venham todos que estão perdidos. Venham todos que estão feridos. Venham como estar, há lugar na casa. Há lugar na casa. Fica de pé onde você está. E eu quero convidar você que entendeu essa mensagem, vir cantar comigo aqui na frente essa canção, dizendo, a minha casa é nossa casa, a minha família é coração aberto, eu vou como estou. E não importa como está a minha casa, eu quero que Ele arrume a minha casa e me mostre sentido, me dê revelação de propósito. Eu quero que você venha aqui à frente, nós vamos cantar junto, nós vamos orar junto. Enquanto essa canção está sendo cantada, vem cantar com ela aqui comigo aqui na frente, em nome de Jesus, em nome de Jesus.